Bom dia. Bom, vou começar aqui lendo um trechinho de um livro e eu quero ver se alguém vai conseguir identificar a que período se refere isso, ok? Avisado, o governo concentrou tropas do Exército, Marinha, Brigada e Bombeiros no Catete e mandou um contingente enfrentar a escola militar, que se pusera em marcha às 10 horas com 300 cadetes. Botafogo estava inteiramente às escuras, pois os lampiões tinham sido apagados. As duas tropas encontraram-se na Rua da Passagem e trocaram tiros. Parte das tropas do governo passou-se para os revoltosos. O general Travassos caiu ferido. Lauro Sodré desapareceu e os dois lados, um sem saber o que acontecia ao outro, fugiram. O general Piragibe dirigiu-se ao Catete para anunciar a debandada de suas tropas. Houve pânico e desânimo entre os chefes militares. Sugeriu-se ao presidente da República que se retirasse para um navio de guerra fundeado na Bahia e de lá organizasse a resistência. Rodrigues Alves recusou a proposta e mandou preparar a resistência. De manhã, os cadetes se entregaram sem resistência e foram recolhidos à prisão. Da refrega, resultaram 3 mortos e vários feridos do lado revoltoso. Do lado do governo, uns 32 feridos. Bom, essa é uma passagem do livro que eu havia comentado com vocês, Os Bestializados, do José Murilo de Carvalho. E esse trecho que eu li para vocês parece um cenário de guerra, tropas militares, oficiais da Marinha, né, se enfrentando também com tropas militares. Esse trecho que eu li para vocês se refere à revolta da vacina, né, uma revolta que ocorreu também durante a Primeira República, esse período que a gente já vem estudando há algumas semanas. Bom, vamos fazer uma breve contextualizada, retomando aqui o que a gente já viu, ok? Então, quando a gente começou a estudar a Primeira República, eu citei esse livro para vocês, não foi? Colocando um questionamento: até que ponto a proclamação da República teve ou não teve uma participação popular? E depois a gente foi ver algumas questões referentes à economia nesse período, né, com o café e com a borracha sendo os principais produtos exportados dos portos brasileiros, né. Vimos a incidência disso também no crescimento econômico da região norte do país, mas é claro de suas mazelas também, porque a produção da borracha levou uma série de problemas sociais para aquela região. Depois a gente tratou um pouco da questão urbana, porque o governo da Primeira República ele deu uma acentuada atenção para a questão urbana, principalmente, aliás, quase que centralmente para as questões do Rio de Janeiro e de São Paulo, que eram as grandes cidades, né? A ideia era fazer com que essas cidades se modernizassem, copiando aí um modismo europeu do que seria uma cidade moderna, né? Cidade com ruas largas. É um momento também de derrubada de antigas casas, antigos prédios que foram construídos ainda no período colonial, representando aí um rompimento com esse período colonial, né? E aí, durante essas reformas urbanas, grande parte da população que vivia ali no centro do Rio de Janeiro, de São Paulo, se viram obrigadas a ir para a periferia, né? Essa cidade bonita e moderna, ela não tinha lugar para essa população. Então, sobre o viés da saúde, da higienização, a ideia da cidade higiênica, que vai permear essas reformas urbanas, vão ao mesmo tempo proporcionar o surgimento das primeiras favelas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, há um discurso sanitarista muito intenso nesse período.
O presidente contrata Oswaldo Cruz nesse momento. Aí a gente está falando, como nós vamos tratar da revolta da vacina, a gente está falando de 1904, ok? 1904, o presidente chama Oswaldo Cruz para assumir o combate às epidemias que assolavam essas cidades. Daí, uma dessas epidemias, que era a varíola, né, ela tinha uma vacina, não era uma vacina 100% eficaz, nem tampouco era uma vacina nova, porque ela já era utilizada no Brasil desde o final do século XIX, mas ela ainda não tinha uma proporção tão grande quanto aquela que o governo gostaria que tivesse. E Oswaldo Cruz vai tomar medidas um tanto drásticas, né? Como também toda a reforma sanitarista do Rio e de São Paulo foi marcada por uma perseguição policial, né? Então, entrava-se na casa das pessoas, se não tivesse condizente ao que deveria estar, derrubava casas, derrubava cortiços. Então, a vacinação, ela também viria acompanhada, se necessário, de policiais, né? Por quê, né? Mas qual o problema? Pra gente hoje não é um problema, né? Ir lá no postinho tomar uma vacina. Estamos no momento em que o nosso sonho era que existisse uma vacina contra o coronavírus, né? Mas naquele período, como hoje, já viu as famosas fake news, né? Algumas pessoas começaram a circular a ideia de que a vacinação seria feita em regiões do corpo feminino que não eram aprovadas, né, naquele período. Por exemplo, que essa vacina seria dada na virilha das mulheres, das moças, né? Então, junta-se uma série de fatores aí. Por exemplo, nós temos um fator de ordem moral, né? O corpo da mulher ser vilipendiado por um sanitarista, mas a gente tem também uma questão de ordem civil, que é a invasão da sua casa, da sua privacidade, e que é algo contrário ao que a própria República propunha, né? E aí, juntando, óbvio, já toda a relação que a República tinha com a cidade, uma relação que não era de toda transparência e de cunho muito autoritário, diversas pessoas se revoltaram contra essas medidas. E aí diversas mesmo, que é de diferentes segmentos, né? Eu comecei a ler para vocês aqui no trecho, né, um batalhão do exército que se revolta e participa da revolta. Quando as tropas chegam, as tropas militares do governo chegam para poder combater, alguns integrantes dessas tropas acabam participando entre os revoltosos, ou seja, debanda para o lado dos revoltosos. Tem estudantes, tem trabalhadores, tem operários das mais diversas áreas de trabalho aí dessa época, por exemplo, condutores de bonde. Então, há uma diversidade, né? Não é um grupo homogêneo que participa dessa revolta. E aí os historiadores questionaram quais seriam os motivos, né? A República, ela acontece, todo mundo assiste, ninguém nem entende o que está acontecendo direito. Segundo Aristides Lobo, que foi um cara que vivenciou esse momento, né? Ele estava lá quando se proclamou, quando o exército e todo mundo sabe fazer a grande festa da proclamação da República. E aí até o ponto de ficar aquela mensagem, aquela ideia de que o povo assistiu bestializado à proclamação da República. E a revolta da vacina seria uma interrogação nessa ideia, né? O povo sai, quebra tudo, quebra aquelas grandes obras modernas da cidade, boa parte eles
quebraram, botaram fogo e, né, foi uma revolta assim de grande dimensão mesmo, né? Mas enfim, a nossa questão dessa semana se refere a esse movimento, a revolta da vacina. Coloquei uma charge para vocês analisarem com o médico sanitarista Oswaldo Cruz, que foi, né, quem comandou, quem liderou a proposta de vacinação obrigatória no Rio de Janeiro. E utilizando de novo a charge, né, por ser uma fonte que naquela época era a principal forma de veiculação de ideias, né, num contexto onde 80% da população era analfabeta, as charges expressavam ideias de uma maneira muito mais democrática, talvez mais acessível, né, mais acessível a toda a população. Então é isso, galera. Eu deixei lá para vocês essa atividade. Conto com vocês, ok? Não me abandonem. Grande beijo, saudades.